Bom dia, boa tarde ou boa noite para você. Meu nome é Ricardo Gonçalves, sou do Instituto Federal do Rio de Janeiro, campus Paracambi. Essa aqui é uma iniciativa do LISCOMP. Eu estou falando para vocês de Física 3, essa aqui é a nossa 10ª aula. Eu estou falando para vocês de Eletrodinâmica e hoje eu vou dar exemplo de uma questão. A gente vai falar de uma questão do Enem. E vale mencionar que o intuito desse vídeo não é só mostrar como é que faz a questão, até porque deve ter outros vídeos no YouTube que ensinam você como é que você resolve essa questão. A minha ideia principal aqui é, no meio dessa resolução, discutir alguma coisa dos vídeos anteriores, da matéria que a gente estava discutindo até então. Isso significa que a forma que eu vou resolver não é necessariamente a forma mais prática ou mais fácil da gente resolver isso. Existem umas formas que você usa uma conta só, uma equação só. Eu vou destrinchar aqui partindo do conhecimento do que a gente já viu. E a questão fala o seguinte. Uma casa tem um cabo elétrico mal dimensionado, de resistência igual a 10 ohms, que a conecta à rede elétrica de 120 volts. Nessa casa, 5 lâmpadas de resistência igual a 200 ohms estão conectadas ao mesmo circuito que uma televisão de resistência igual a 50 ohms, conforme ilustrado no esquema. A televisão funciona apenas numa tensão entre 90 volts e 130 volts. Aqui a gente tem o desenho, esse é o desenho que vem junto com a questão e logo depois vem a pergunta. O número máximo de lâmpadas que podem ser ligadas sem que a televisão pare de funcionar é, e tem algumas opções. Eu não vou mostrar as opções aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou resolver a questão e quando a gente achar o resultado a gente compara com as opções que a gente tem. E eu vou começar com isso então. Bom, a gente podia começar analisando o circuito, né? Esse circuito aqui está simbolizando o circuito de alimentação de uma casa. Então, vamos tentar imaginar como é que seria de uma forma um pouco mais realista. Eu vou deixar esse desenho aqui um pouco do lado e desenhar uma representação da casa aqui na direita. O problema fala de um fio que foi mal dimensionado e por causa disso ele oferece uma determinada resistência, ele acrescenta uma resistência no circuito. Essa resistência sendo representada logo aqui no comecinho do problema, nessa parte aqui que eu estou riscando em vermelho, e isso representaria, se a gente fosse pensar num esquema mais parecido com uma casa mesmo, né, o fio que está ligando a rede elétrica à própria casa, esse fio que eu destaquei em vermelho aqui do lado direito também. Além disso, você tem um nó que vai distribuir, de onde vão sair vários ramos paralelos, que cada ramo vai alimentar um instrumento da casa. Isso aqui eu estou marcando em azul. E no caso seria a própria caixa aqui no caso. Né? No caso da casa seria a caixa de distribuição. Além disso você tem os equipamentos em si, que eu estou circulando aqui em verde, e que são os equipamentos da própria casa aqui no esquema da casa. A gente pode lembrar aqui que no caso tem que ser em paralelo, porque cada um dos equipamentos são independentes. Isso significa que eles são ligados e desligados sem afetar os outros, sem afetar o funcionamento dos outros. Esse então é o circuito, e o que o problema quer saber na verdade é quantas lâmpadas, né, quantas chaves dessa eu posso fechar sem que a gente saia da condição de funcionamento da televisão, que seria essa resistência de 50 ohms. Eu vou começar então só com a própria, ignorando as lâmpadas e só com a resistência externa e a resistência da televisão em si. O que a gente está vendo nesse caso aqui? Essa resistência que não deveria existir, ou deveria ser muito baixa, que é a resistência de 10 ohms, ela causa uma queda de potencial na fiação. Então ela faz parte do circuito e vai causar uma diferença de potencial nos seus terminais. Essa diferença de potencial vai diminuir a tensão que está chegando na televisão em si. Né? A gente sabe como calcular isso. V é igual a RI, que no caso eu vou colocar V1 é igual a R1I1, especificando as condições que estão no entorno dessa resistência e da própria resistência. A própria televisão em si, ela vai também dar uma queda de tensão no circuito, e por causa disso a tensão, a corrente chegaria entre aspas com zero de novo no transformador ou no instrumento que está criando esse potencial, essa tensão. Aqui no caso eu vou chamar de V2, V2 é igual a R2 e 2. A gente sabe que a queda de tensão, nesse caso, nesse circuito que a gente está vendo, acontece nesses dois resistores, no resistor externo, que seria o fio de ligação, e na televisão. Então a gente tem uma condição de que essas duas quedas têm que ser exatamente igual a quanto está sendo fornecido de tensão para o sistema. Pela própria equação, a gente pode imaginar, a gente pode ver que a queda de tensão no primeiro resistor vai depender da corrente que está passando por ele. Assim como a queda de tensão do segundo resistor vai depender da corrente que está passando por ele também. A gente também vai acender as lâmpadas, né? Se a gente for acrescentar lâmpadas no circuito, a gente tem outras correntes sendo acrescentadas, que imagina a corrente passando numa resistência, aqui em outra. Quanto mais lâmpadas a gente acender, mais corrente vai passar nesse pedaço aqui. Eu vou substituir, eu não sei quantas lâmpadas vão ser acesas ainda, eu vou substituir isso aqui por uma lâmpada equivalente. Então uma resistência equivalente, essa resistência equivalente de todas as lâmpadas eu vou chamar de R lâmpada.
O que acontece na prática é que a corrente que passa na lâmpada, que eu vou chamar de I3, ela aumenta a corrente I1. Quanto mais corrente passa em I3, mais corrente passa em I1. Então, quanto mais lâmpadas, maior vai ser o I3. E quanto maior o I3, maior o I1. Se a gente aumentar o I1, o que acontece? A gente sabe que, aumentando o valor de I1, a gente aumenta a queda de tensão que acontece naquela resistência também. Então, se essa corrente for muito grande, se ela for maior do que o possível, né, e isso que a gente vai trabalhar nesse problema aqui, o que acontece é que acontece uma queda muito grande de tensão na resistência externa e acaba não tendo uma tensão suficiente para alimentar a televisão, a resistência que a gente aqui está chamando de R2. O problema fala para a gente que V2, a queda de tensão, né, nessa resistência R2 tem que estar entre 90 e 130. Como a gente viu que o acréscimo de lâmpadas vai diminuir a tensão, nesse caso aqui a gente não teria como aumentar, a gente vai considerar a situação limite, a situação extrema, a situação em que V2 está quase não conseguindo funcionar e está com uma tensão de 90 volts. A gente substitui isso lá em cima, essa condição que do problema dá para a gente. Substitui na equação lá em cima, então na verdade a gente sabe que V2 vai ser igual a 90. Se V2 vale 90, a gente sabe que a soma de V1 com V2 tem que dar 120. A gente achou que V1 vale 30 volts. Ou seja, a tensão da resistência externa, do fio externo que tem resistência, é 30 volts. Aí ele causa uma queda de tensão de 30 volts. Se a gente substituir, a gente sabe que a resistência ali vale 10 ohms, o problema dá isso para a gente também. Então 30, que é a tensão, é igual a 10 vezes I1, a corrente que passa na resistência externa. E com isso a gente consegue achar qual é o valor da corrente do fio externo, 3 amperes. A gente pode fazer o mesmo cálculo para o V2, para a resistência 2. No caso, considerando a condição extrema, a gente sabe que vale 90, 90 é igual a 50, que é a resistência dele, vezes I2. Fazendo essa conta, a gente acha que o I2 vale 1,8 ampere. Bom, aqui a gente tem que lembrar o seguinte, a corrente 1, a corrente externa, ela vem e ela vai se bifurcar nesse nó. Uma parte vai passar pelas lâmpadas e a outra parte vai passar pela televisão. A gente sabe que o que passa pela televisão aqui, no caso extremo, é 1,8. Consequentemente, a gente sabe que I1, que é o externo, tem que ser igual à soma de 2 mais I3, porque a corrente se dividiu e passou em dois lugares diferentes, em dois caminhos diferentes. A gente sabe o valor de I2, então a gente consegue achar o valor de I3. Então 3, que é a corrente total, é igual a 1,8, que é a corrente que passa pela televisão, mais I3, que é o que passa pelas lâmpadas. Fazendo isso, a gente acha que I3 vale 1,2 amperes. Como está em paralelo, a gente também sabe que a tensão da televisão tem que ser igual à tensão das lâmpadas. Então a gente sabe que a tensão das lâmpadas, estando em paralelo, também é 90 volts. A gente pode então usar a lei de Ohm e saber qual é a resistência na condição limite. V igual a RI, a gente substitui, 90 igual a R vezes 1,2, e com isso a gente vai achar que a resistência das lâmpadas, a resistência equivalente de todas as lâmpadas, é igual a 75 ohms. Então a gente tem uma situação limite, a gente acabou de definir na situação limite da resistência das lâmpadas. R lâmpadas tem que ser maior ou igual a 75 ohms. Se for menor que isso, vai passar muita corrente nas lâmpadas e não vai ter corrente suficiente, não vai ter tensão suficiente para alimentar a televisão. As resistências são todas iguais, então é fácil fazer a conta direta aqui, é só fazer uma divisão. A resistência equivalente entre resistências iguais é o valor da resistência dividido pelo número de resistências. Vou fazer um pouquinho diferente, eu vou testar com várias situações, com uma lâmpada, 2 lâmpadas, 3 lâmpadas, para que a gente consiga ver alguns detalhes em cada situação e para que eu consiga comentar algumas coisas da matéria que a gente tem visto até aqui. Bom, a primeira situação, a primeira tentativa no caso aqui seria se a gente estivesse usando uma única lâmpada acesa. Se eu acender uma única lâmpada, o que acontece? A resistência equivalente dela mesma, da lâmpada, seria o próprio valor dela mesma, ou seja, 200 ohms. 200 ohms é muito maior do que 75, que é a condição limite. Então aqui a gente não ficou abaixo da condição limite. A televisão está sendo alimentada com uma tensão maior do que o mínimo necessário. Então aqui não tem problema. Se a gente passar para 2 lâmpadas, o que acontece? Agora a gente vai ter que fazer um cálculo. A resistência equivalente vai ser 1 sobre a resistência equivalente das lâmpadas é igual a 1 sobre 200 mais 1 sobre 200. Isso dá para a gente um cálculo de que a resistência equivalente é igual a 100 ohms. 100 ohms ainda é maior do que a situação limite, que é 75. Então aqui a gente ainda tem a televisão funcionando. Com 3 lâmpadas, o que a gente vai ter? Com 3 lâmpadas a gente vai ter que a resistência equivalente é igual a 1 sobre 200 mais 1 sobre 200 mais 1 sobre 200. Isso significa na prática que, se a gente for fazer a conta, o R vai dar 66,6. Nessa situação, a gente está abaixo da situação limite, ou seja, aqui a televisão já não funcionaria.
Ou seja, a gente acendeu uma lâmpada, funcionou, acendeu duas lâmpadas, funcionou, mas com 3 lâmpadas, se a gente acende 3 lâmpadas, se a pessoa dessa casa acende 3 lâmpadas, a televisão para de funcionar, porque a tensão que está alimentando a televisão fica abaixo do mínimo necessário para que ela funcione. Com 4 e com 5, então, fica mais baixo ainda. Essas situações a gente não precisaria nem testar. A gente sabe que com 3 já passou do limite, com 4 e com 5 vai passar muito mais. Situação ótima, ou seja, situação com maior número de lâmpadas que não passa do limite, então é 2 lâmpadas, que é a resposta do problema. A gente vai aproveitar então, lembrando que quando a gente usou 2 lâmpadas, a gente não chegou na condição limite, na condição extrema de ter uma resistência das lâmpadas de 75 ohms. A gente chegou a 100 ohms. A gente vai ver então o que acontece no circuito inteiro nessa condição de 2 lâmpadas, né? E como a gente está próximo ou não da condição limite para a situação que o problema deu para a gente, para a condição que o problema realmente deu para a gente, que é a condição da televisão ficar entre 90 e 130 volts. Bom, a gente na condição de 2 lâmpadas, a gente tem 3 resistências em paralelo, as 2 lâmpadas e a televisão. A gente pode tentar achar uma resistência equivalente para diminuir esse circuito aqui e deixar ele um pouco mais simples. A gente vai transformar esse circuito num circuito que tem a resistência externa de 10 ohms e uma resistência equivalente dessas 3 em paralelo. Fazendo a conta da resistência em paralelo, 1 sobre REC é igual a 1 sobre 200, que é o valor da primeira lâmpada, mais 1 sobre 200, que é o valor da segunda lâmpada, mais 1 sobre 50, que é o valor da televisão. Fazendo essa conta, a gente chega aqui, a resistência equivalente, e aqui eu vou deixar em fração para que a gente não trabalhe com número decimal por enquanto. Essa resistência equivalente vai ser igual a 100 sobre 3 ohms. Então a gente pode substituir o valor da REC da resistência equivalente nesse circuito reduzido para 100 sobre 3 ohms. Agora eu posso fazer o caminho contrário, que eu vou botar aqui de trás para frente. Vou pegar essas 2 resistências que estão em série e vou fazer a equivalente delas. Então esse circuito de 2 resistências vai ser um circuito de uma resistência só, que aqui eu também estou chamando de resistência equivalente. Resistência equivalente de 2 resistências em série é um pouco mais fácil, é só você somar os valores. Aqui no caso eu estou somando 100 sobre 3 com 10. 100 sobre 3 com 10 vai dar para a gente 130. De novo, eu vou continuar deixando em fração, não vou trabalhar com número decimal ainda. Vou substituir aqui então 130 sobre 3 ohms. O que a gente pode fazer agora? A gente sabe, se a gente tem a potencial, a gente sabe quanto está sendo fornecido quantos volts estão sendo fornecidos para o circuito. E a gente sabe a resistência equivalente do circuito como um todo, a gente consegue achar a corrente total do circuito. V igual a RI, 120, que é o V, vale 130 sobre 3, que é o R vezes I, e aí a gente acha um I que vale 36 sobre 13, também trabalhando com fração, então a corrente do circuito é 36 sobre 13 amperes. Essa corrente é interessante porque é a corrente que passa naquele fio externo, naquela resistência de 10 ohms. Então a gente sabe que passa aqui 36 sobre 13 amperes. Essa corrente se divide entre as lâmpadas e a televisão, mas o interessante aqui agora é que se a gente consegue calcular qual é a queda de tensão que acontece no fio externo. V1 é igual a RI, V1 é igual a 10 vezes 36 sobre 13, que no caso vai dar 360 sobre 13. E fazendo essa divisão a gente acha que é 27,7 volts. Ou seja, o fio externo dos 120 volts que o transformador ou o sistema externo de alimentação está dando para casa, o fio que liga a casa até esse sistema está consumindo 27,7 volts, por isso ele é muito mal calculado. Isso significa que a televisão está numa condição bem limite, né? Se a gente lembrar, a gente tem a condição de que V1 mais V2 é igual a 120, como o V1 vale 27,7, o V2 vai valer 92,3 volts, ou seja, a televisão está quase com o mínimo possível, que seria 90 volts, ela está com 92,3 volts. Com 2 lâmpadas você tem essa situação. Com 3 lâmpadas, se a gente acendesse uma terceira lâmpada, a tensão da televisão cairia para baixo disso, então não funcionaria a televisão, não funcionaria direito. Hoje eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado desse vídeo. Volta e meia eu vou estar falando de vídeos sobre exercícios de questões interessantes também. E fiquem acompanhando, a gente vai estar sempre colocando alguma coisa no canal, algum vídeo a mais. E a gente fica aguardando o retorno de vocês. Então, até a próxima.